fazer então a leitura da primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 17. Nisto, porém, eu vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque, antes de tudo, ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque, comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei. Isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas, se algum tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Sem mais introduções, um breve pensamento sobre a primeira frase que temos aqui, no versículo 17. Nisto, porém, que vos prescrevo. Temos, portanto, uma prescrição. No contexto aqui, o apóstolo está dando algumas instruções e apenas para pegar uma aqui, no versículo 2. De fato eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições, assim como vos las entreguei. Ele fala sobre a oração do homem e da mulher, o véu, etc. E nós entendemos isso como sendo uma diretriz divina e observamos isso. E aqui nós temos que a ceia do Senhor é uma prescrição. É uma diretriz a ser observada. Então, nós devemos dar esse valor a esse memorial. E ele deve ter um valor relevante em nossas vidas também. Por vezes nós temos que fazer escolhas na vida e é importante que a gente dê um alto peso para ser o Senhor. Às vezes temos que
assumir compromissos, e os compromissos preferencialmente devem ficar fora da agenda ocupada pela ceia do Senhor. Às vezes nós temos que escolher quando fazer alguma coisa, e é importante que essa prescrição tenha um lugar firme em nossas prioridades. O Senhor Jesus, ele falou certa vez que quando o boi cai no poço no sábado, nós vamos tirá-lo. Então, claro que existem casos e casos, mas eu gostaria de encorajar a todos a dar um alto valor, uma relevância especial, para não perder esse evento no dia do Senhor. E, na medida do possível, tenhamos consciência de que o Senhor espera isso de nós. Talvez seja interessante, sim, falarmos alguma coisa também sobre o início do capítulo 11, todavia não com detalhes, porque não é o tema agora. Mas é interessante que entre o assunto da mesa do Senhor e da ceia do Senhor, está embutido esse trecho dos versículos 1 até 16, que tratam, como que acabamos de ouvir, por exemplo, do uso do véu em certas situações. Quando o apóstolo fala aqui no versículo 17, nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, ele descreve depois o que os coríntios estavam fazendo. Por um lado havia dissensões, heresias, ou seja, achaduras já entre eles, que com certeza não era algo louvável, mas também eles não estavam comendo a ceia do Senhor como convinha. Eles faziam dessa ceia uma ceia própria, um jantar, um festim. Mas o que ele não louva se reduz, na verdade, em uma coisa, que era que eles não mostravam e evidenciavam a glória do Senhor nessa ocasião especial. E é justamente isso que o trecho do capítulo 11, versículos 1 até 16 nos mostra. Nos primeiros versículos do capítulo nós temos uma ordem que Deus colocou dentro da criação de autoria de cabeça, onde nós vemos a ordem de Deus, Cristo, o homem e a mulher. E uma linha de autoridades e de sujeição na outra direção. E se a mulher, por exemplo, está sujeita ao marido ou ao homem, o homem sujeito a Cristo, automaticamente os dois estão sujeitos a Deus. Esse é o ensino final. Então, a conclamação aqui é que Deus tem a autoridade suprema e que nós devemos estar sujeitos a Ele. Quando ele fala depois do cabelo e do véu, então nós vemos, por exemplo, no versículo 7, que a mulher é a glória do homem, e também nos é feito claro no versículo 15, que o cabelo crescido é a glória da mulher. E a cobertura com o véu, na reunião, justamente é justificado por não mostrarmos a nossa própria glória nessa reunião. A única coisa que deve ser visível na reunião, ao nome do Senhor Jesus, é a glória dele, a glória de Deus. Então, se a mulher se cobre, ela cobre a sua própria glória, o seu cabelo. Mas ela também é a glória do homem, essa glória também ela cobre. Então, por meio da cobertura, a mulher contribui por esse simples sinal para que na reunião a única coisa visível seja a glória de Cristo, a glória de Deus. E o homem, da mesma forma, não se cobrindo, no versículo 7 diz, o homem, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e a glória de Deus. É justamente a imagem e a glória de Deus que deve ser visto nessa reunião. E é isso que os coríntios não observavam, fazendo dessa ceia uma ceia própria, uma ceia, um jantar, uma festa, uma confraternização, talvez poderíamos dizer, mas não era mais, como o apóstolo diz no versículo 20, a ceia do Senhor. Por quê? Porque se esqueciam que essa ocasião especial tem como foco principal e único a glória do Senhor. Essa deve ser mostrada ali, e para isso agora o apóstolo Paulo dá todas essas instruções. Talvez dar abertura para uma explicação
há alguns procedimentos práticos que nós fazemos. Se não é a glória do homem que há de se manifestar nessas reuniões, então também não é pertinente nada que engrandeça o homem. Queremos nos focar naquilo que Deus tem o seu interesse. Então não é, por exemplo, a suntuosidade do edifício que está em torno, em voga. Não é, por exemplo, os trajes sacerdotais, como no judaísmo. Mas também é por essa razão que nós entendemos que não é a ocasião de usar instrumentos musicais. Por mais bonitos que as músicas se tornam, mas elas manifestam glórias que são pertinentes não são pertinentes à esfera divina, porque Deus é um espírito. Então, essas coisas, elas enaltecem aspectos naturais, não são, portanto, pertinentes ao caráter de Deus, que é espiritual. Não quer dizer que as outras reuniões não tenham esse lugar, esse tipo de complemento, mas especificamente quando estamos para celebrar a ceia do Senhor, Deus é Espírito, e importa que seja adorado em Espírito. Fazer um pequeno adendo que o irmão Peter falou, o irmão Bernardo. Nós olhamos para o povo de Israel e eles tinham uma adoração exterior, baseada em vestimenta, em cânticos, em corais, e a nossa adoração ela é interior. Então esse aspecto físico que o irmão Peter acabou de falar, ele fica bem claro para quem lê as Escrituras. O nosso aspecto tem que sair de dentro para ele. E o aspecto de Israel, ele era visível, era uma manifestação totalmente externa. Gostaria só de fazer uma separação entre esses textos que temos lido, do versículo 17 ao versículo 34, fazer as divisões, 3 divisões pelo menos, para que possamos entender melhor do que nós estamos ouvindo. A primeira parte, que é o versículo 17 ao versículo 22, nós vamos ver que o apóstolo Paulo está fazendo uma repreensão a estes irmãos. Do versículo 23 ao 26, nós vamos ouvir Paulo falando da simplicidade da ceia, mas também da importância da ceia do Senhor. E por último, do versículo 27 ao versículo 34, Paulo vai falar sobre a participação na ceia do Senhor e também do juízo. Os primeiros 2 versículos que já começaram a ser ensinados, no versículo 17 diz assim: não vos louvo. Uma repreensão que Paulo está fazendo àqueles irmãos por uma coisa que é tão importante como o partir do pão, como a ceia do Senhor, estava sendo levado de uma forma desequilibrada, de uma forma sem reverência. Que triste para Paulo ouvir essas informações, que chegaram até ele essas informações, e aqueles irmãos lá em Corinto estarem fazendo algo que não foi ensinado que fizessem. É interessante também observar, que já foi falado aqui pelo irmão Bernardo, que esses irmãos estavam fazendo diríamos assim, um encontro comunitário. E nesse encontro comunitário, eu diria que tinha uma boa intenção daqueles irmãos de fazer uma socialização entre os irmãos, porque isso é prazeroso, tá? E nós também gostamos disso. Gostamos de um jantar, de um almoço, de uma relação coletiva. É muito agradável isso. Mas o ponto é que, além de fazer mal feito, e está sendo dito aqui que estão fazendo para pior,
Por que estavam fazendo mal feito? Porque é mais ou menos o seguinte: se juntavam lá vários irmãos, e trazendo para a realidade de hoje, haviam aqueles que eram mais abastados, os mais ricos, e aqueles que eram mais simples. E aqueles mais abastados levavam uma comida diferenciada, dá para dizer assim. E outros mais simples não tinham aquele valor monetário para levar um bom alimento. Mais ou menos como se hoje, trazendo para a realidade, alguém traz filé mignon para fazer um churrasco e o outro pão com mortadela. Não tem nenhum problema se misturasse o pão de mortadela com o churrasco. O problema é que os pobres ficavam comendo o seu pão com mortadela, e alguns até passando fome, e outros comendo churrasco, se deliciando, inclusive se bebedando. Ou seja, algo que parecia ser interessante, algo que parecia ser útil, né, para uma boa comunhão, estava se tornando algo sectário socialmente e inclusive espiritualmente. Então aquilo que era para ser o amor, aquilo que era a festa ágape, a festa do amor, da comunhão, se tornou algo completamente para pior. Mas o mais grave disso tudo é que eles confundiram isso com o partir do pão e com a ceia do Senhor. Essa talvez fosse a maior frustração. Duas coisas completamente erradas. Por isso, Paulo diz: não vos louvo por esta atitude. Esta atitude, em outras palavras de Paulo, vocês estão errados. Não deve ser feito dessa forma. E no versículo 18, ele fala, além da falta da reverência, fala de algo, das divisões entre vós, quando vos reunis da igreja. E esta parte eu creio, até porque a carnalidade estava tão manifestada que Paulo, quando recebe essas informações, ele acreditava que de fato isso estava acontecendo, porque a carnalidade ali imperava. O que a gente pode aprender disso? Que o partir do pão, nós temos que levar com muita reverência, com muita responsabilidade, com muito zelo, e isso nós estaremos vendo nesses estudos sobre a ceia do Senhor. Ich möchte gerne etwas sagen zu dem Vers 2. Ich lobe euch aber, und in Vers 17 lobe ich nicht. Gostaria de dizer alguma coisa sobre o versículo 2. Eu vos louvo, e no versículo 17, não vos louvo. Der Apostel Paulus, lesen wir in Kapitel 2, kam mit großem Zittern zu den Korinthern. No capítulo 2 nós lemos que o apóstolo Paulo chegou em grande tremor a esses coríntios. Korinth war eine sehr große Hafenstadt. Es war Corinto era uma cidade portuária muito grande. eine Versammlung, die sehr groß war, E uma congregação muito grande ali, mit sehr vielen Gaben, com muitos dons, aber auch sehr vielen Schwierigkeiten. mas também com muitos problemas. Und es ist schön, bei dem Apostel Paulus immer wieder beginnt eigentlich zuerst mit etwas Positivem. So auch hier in Kapitel 11. É bonito a gente ver que o apóstolo Paulo sempre inicia com algo positivo, também assim como no capítulo 11. Loben ist immer etwas Wichtiges. Louvar, ou elogiar é sempre algo importante. Kein falscher Lob. Não um louvor hipócrita. Auch in der Kindererziehung ist Loben immer sehr wichtig. Também na educação das crianças, dos filhos, é importante elogiar. In der Versammlung brauchen wir Lob. E também nós precisamos de elogiar dentro da igreja. Und der Apostel Paulus sagt, ich lobe euch aber. E assim ele diz, eu vos louvo, eu elogiava. Und worum ging es? E do que se tratava? Wenn wir weiterlesen, Vers 2, dass ihr in allem meiner eingedenk seid und den Überlieferungen, wie ich sie euch überliefert habe. Então, continuando ali no versículo 2, eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições, assim como vos entreguei. Es gab hier Dinge außerhalb der Versammlung, Havia coisas aí fora da igreja, Überlieferungen, die sie festhielten, die sie taten. e tradições que
ele lhes entregou e que eles mantinham. Bevor hier zu diesem Herzstück kommt, in Kapitel 11, E antes dele chegar aqui no cerne do capítulo 11, eine Überlieferung, die von dem Herrn direkt bekommen hatte, que era aí no capítulo 11, versículo 23, onde ele entregou um legado que ele recebeu do Senhor. wir lesen, hast du es gelesen, Vers 20, sehr gut. Das heißt, es war nicht etwas von ihm, sondern der Herr selber hat es ihm gegeben und das wollte er weitergeben. E que era algo que não era dele que ele estava entregando esse legado, mas ele recebeu do Senhor e queria repassá-lo a eles. Und seht ihr, hier ist die Schwierigkeit. E aí está a dificuldade. Bevor wir etwas von dem Herrn verstehen, muss unsere persönliche Beziehung, unser persönliches Verhältnis zum Herrn Jesus in Ordnung sein. Antes de entendermos algo da parte do Senhor, a nossa relação com o Senhor tem que estar em ordem. Und so haben wir hier diesen Abschnitt von Vers 17 bis Vers 19. E assim nós temos esse trecho do versículo 17 até o versículo 19. Da gibt es eine Not, es gibt eine Abspaltung. Er sieht dort eine Not, die entstehen kann in Korinth. E aí há um problema, uma situação, problema ali, que até de uma divisão que pode surgir aí entre os coríntios. Und dann sehen wir auch in ab Vers 20, dass sie, indem sie ein Essen, ein Mahl halten und meinen, das wäre das des Herrn Abendmahl. E aí nós vemos então no capítulo, no versículo 20, que eles têm ali uma refeição, uma festa que eles consideram ser a ceia do Senhor. Es gibt hier in diesem Abschnitt sehr oft dieses Wort Zusammenkommen. Nesse trecho nós temos, aparece muitas vezes a palavra reunir-se. Zusammenkommen in Vers 20, Reunir-se no versículo 20, Vers 30 und 33. o versículo 30 e o versículo 33. Und es kann sein, dass wir zusammenkommen als Freunde, als Familie. E pode ocorrer de nos encontrarmos, de nos reunirmos como amigos ou como família. Es kann sein, dass wir zusammen die Bibel lesen. Pode ser também que nós nos reunimos e lemos a Bíblia juntos. Aber so wie die Brüder uns schon gesagt haben, das alles kann noch nicht die Versammlung sein. Es kann noch nicht das sein, was der Herr sagt, wo er in der Mitte ist. Mas, assim como os irmãos já disseram, tudo isso pode não ser a igreja. Não pode não ser onde o Senhor está no meio. Und hier sehen wir auch, wie zart der Apostel Paulus ihnen das vorstellt, diese Schwierigkeit. E aí nós vemos aqui a forma delicada como o apóstolo Paulo lhes apresenta essa situação, problema, essa dificuldade. Vers 18, wenn ihr als Versammlung zusammenkommt, Então, no versículo, höre ich, dass es Spaltungen unter euch gibt. ele diz assim, no versículo 18, quando vos reunis na igreja, eu ouço da parte de vocês que há divisões. Und in Vers 19, denn es müssen auch Parteiungen unter euch sein, auf dass die Bewährten unter euch offenbar werden. No versículo 9, diz que importa que haja partidos entre vós, também para que os aprovados se tornem conhecidos. Wir müssen vorsichtig sein. Nós precisamos ser cautelosos. Der Herr will keine Trennung. O Senhor não quer divisões. Gott will keine Trennung. Deus não quer divisões. Und wir müssen auch oft nicht uns eine Antwort geben, weil dieser oder diese Familie nicht so will, wie wir es wollen, wollen wir sie fallen lassen. Das ist nicht in der Gesinnung des Herrn. E nós também não queremos abrir mão de uma ou de outra família que talvez não esteja exatamente em conformidade. Eu traduzi o que eu entendi. Deshalb müssen wir immer wieder alles tun, damit wir die Einheit des Herrn bewahren. Então nós precisamos nos empenhar em fazer tudo que estiver ao alcance para preservar a unidade do Senhor. Und erst wenn wir alles getan haben, E só então, quando nós tivermos feito tudo, kann es sein, dass wir jemanden ziehen lassen müssen. só depois de termos tentado tudo, talvez aconteça de termos de deixar alguém ir. Nicht, dass wir uns missverstehen. Não que nós tenhamos aí um equívoco. Wir
sind nicht jemanden, daran haben die Brüder uns auch schon erinnert, wir können nicht alles aufnehmen. Nós já fomos lembrados também de que nós não podemos receber tudo, aceitar tudo. Es gibt eine Ordnung. Existe uma ordem. Und das ist sehr schön, das sagt er auch in Kapitel 11 hier in Vers 16. Wenn aber jemand gut dünkt, streitsüchtig zu sein, so haben wir solche Gewohnheit nicht, noch die Versammlung Gottes. Então, nós vemos aí no capítulo 11 ou 16, versículo 16, por exemplo, contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume, nem nas igrejas de Deus. Er spricht hier etwas von etwas Persönlichem, aber dann sagt er, die Versammlung Gottes hat das nicht. Das heißt, alles, was wir als Christen tun, muss auch in der Versammlung Gottes wieder gesehen werden. Então, tudo o que nós fazemos como cristãos tem de se refletir também na igreja de Deus. Eu queria falar sobre esses aprovados. Porque aqui tem algumas pessoas que Paulo chama de aprovados. Então, talvez, inclusive aquele que escreveu essa carta para ele, ou que levou essa informação até Paulo, eram os aprovados. Quem são os aprovados? Como é que nós podemos destacar os aprovados? Aprovados, e por isso eu peguei logo o microfone, são aqueles que mantêm a unidade. Primeira coisa, são aqueles que mantêm a unidade. Como é que se mantém a unidade? Com espiritualidade. Nós vimos que Paulo os repreende porque estavam carnais, mas os aprovados são espirituais. Espirituais significa que eles estão diante do Senhor em oração e preocupados com a causa do Senhor. Então, primeiramente, espiritualidade. Se aqui tem uma ordem do que eu vou falar. Outra coisa são aqueles que mantêm a unidade. Aqueles que têm a disposição e se dispõem a manter a unidade. São aqueles que, os aprovados são aqueles que, com graça e olhando para si, se ocupam destas coisas. Portanto, são pessoas que se dispõem. E são pessoas que agregam. São pessoas que juntam, não são pessoas que espalham. Veja, nós não estamos falando, ou eu não estou falando em liberalidade. E entendi que o irmão também não está falando em liberalidade e aceitar tudo e de qualquer jeito. Não é isso. Mas está falando de que nós temos que ser graciosos, espirituais e agregadores. Porque nós podemos pegar esta verdade doutrinária e fazer verdadeiros embates. Eu posso discutir com o irmão Samuel sobre esta verdade, com o irmão Luke, esta verdade, como forma de embate. E aí saio depois com os meus argumentos, vencedor deste embate, mas afastei os irmãos. Levo eles para longe da verdade. Eu tenho a convicção, eu tenho a certeza, então vou combater. Não é isso que o Senhor espera de nós. O Senhor espera que esta verdade da qual nós conhecemos, nós possamos também ganhar outros, conquistar, agregar. Por isso temos que ser cuidadosos, zelosos, graciosos. Porque vencer uma discussão, meu irmão, você pode não estar agregando. Portanto, fica um ensino para nós, especialmente quando digo nós, me incluo nele, porque nós somos muito bons em fazer embates, ler muitas literaturas, que gostamos de ler, e são muito boas, mas por vezes, infelizmente, nos tornamos legalistas. Davi, leia Filipenses 3,15, só para embasar o que você acabou de falar. Filipenses 3,15. Isso.
Filipenses 3,15. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Obrigado. Todavia, andemos de acordo com os que já alcançamos. Quatro, 5 também, diz assim: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Un aspecto que podríamos también resaltar en este capítulo o en este párrafo del versículo 17 al 34, aspecto que também poderíamos salientar nesse trecho de capítulo, versículo 17 até o 24, me parece que podemos ver una cuestión de orden. me parece que identificamos aqui uma questão de ordem. Podemos ver ámbitos como la iglesia, el versículo 18, os reunís como iglesia. Podemos ver âmbitos como no versículo 18, a igreja, ou se reunir como igreja. Y también vemos allí que Onde também vemos que, versículo 22, tenéis casas en que comáis y bebáis. no versículo 22, não tendes casas onde comer e beber. Tenemos también algo para separar, digamos, la cena del Señor, versículo 20, Mas para fazer a distinção, vamos dizer que também temos o outro âmbito aqui, que é a ceia do Senhor. y en el versículo 21 su propia cena. Versículo 21, su propia cena. E no versículo 21 temos ainda a sua própria ceia. Lo que trato de compartir es el aspecto del orden. Enfim, o que eu quero compartilhar é esse aspecto da ordem. La carta a los Corintios especialmente menciona el tema del orden, por ejemplo, en el capítulo 14. E a carta aos Coríntios, justamente, ela menciona essa questão da ordem, por exemplo, no capítulo 14. Los versículos 33 y 40, Nos versículos 33 y 40, no sé si en portugués lo dice, pero es ese aspecto, no es Dios de confusión o de desorden, sino de paz. lemos aqui no português, porque 33, que Deus não é de confusão, e sim de paz. Confusão pode ser traduzido como desordem. Y en el 40, hágase todo adecuadamente y en orden. No versículo 40, tudo parece seja feito com decência e ordem, adequadamente e ordem. Y si vemos la primera carta a los Corintios en un aspecto un poquito más amplio, E contemplando a carta de 1 Coríntios num aspecto mais amplo, vemos que hay un tema de orden. notamos que a ordem é um tema prevalente ali. Podemos decir ámbitos. Podemos dizer, são âmbitos. Mi casa o nuestras casas, Temos as nossas casas, a minha casa, la iglesia, temos a igreja. como se dijo antes, no es el tema del edificio, no. Mas quando falamos da igreja, como já foi mencionado antes, não era a questão do edifício. Pero sí, una cosa es nuestras casas, nuestras comidas, como se mencionó hace un rato, con fraternización. Mas o que eu quero dizer é que uma coisa é a nossa casa, como nós vimos agora há pouco, nossas comidas. Y otra muy distinta es la cena del Señor. Mas outro âmbito bastante distinto é a ceia do Senhor. Y también, como se dijo al principio, por definición, es del Señor, no nuestra. E como ouvimos já no início dessa reunião, a ceia é do Senhor, por princípio, ela não é nossa. Por eso acá es muy claro en el versículo 21, Por isso fica claro aqui no versículo 21, cuando el apóstol les dice, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. que cada toma antecipadamente a sua própria ceia. Esta actitud de estos hermanos producía un desorden. Essa atitude dos irmãos, ela causava uma desordem. Estas formas
eran un desorden. Essa maneira de proceder, essas formas, eram uma desordem. Y creo que tenemos ahí una enseñanza que nos muestra que hay ámbitos y no es lo mismo reunirse para, por ejemplo, hacer un picnic. Fica claro, então, que não é a mesma coisa nos reunirmos para um piquenique, para uma confraternização, O reunirse para partir el pan. ou reunir-se para partir o pão. El párrafo del versículo 17 al 22 creo que nos aclara bien esto en cuanto al orden y a la actitud con la cual hacemos eso. Eu creio que o trecho de versículo 17 a 22 nos deixa isso bastante claro, que nós devemos ter uma atitude pertinente ao fazermos estas coisas. A veces nos parece muy sencillo de comprender, creo que lo Às es, vezes parece que não é tão simples assim de compreender, pero evidentemente las costumbres en Corinto posiblemente tendían a que esto sucediera. e possivelmente um dos motivos para que isso veio a chegar a esse ponto eram os costumes, as tradições lá de Corinto. Para nosotros también es una enseñanza, o sea, el orden es según Dios. Es un orden Mas de há Dios. nisso também um ensinamento para nós. A ordem, ela é estabelecida, ela é segundo Deus. Y en este caso también no es el orden que me gusta a mí o que le gusta a un hermano en particular. E não se trata, nesse caso, de uma ordem que me interessa ou que o irmão tenha apreço por ela, Pero hay un orden de Dios, podemos decirlo así, que encontramos acá. mas que há uma ordem divina. Deus tem nos dado uma ordem, a qual é descrita nesses versículos. Este tema nos va a llevar posiblemente a mirar Lucas capítulo 22, E esse tema nos vai conduzir a lermos Lucas 22, possivelmente, nos próximos dias. cuando el Señor envía a preparar la Pascua, la última Pascua. Ali onde o Senhor envia os discípulos para fazerem preparativos para a última Páscoa. Y hay una expresión que todos nos llega al corazón cuando hablamos de esto, que cuando Él dice, en gran manera deseado, comer con vosotros. E naquela ocasião da última Páscoa, nós tem uma expressão ali que nos toca profundamente, quando o Senhor mesmo diz, desejei ardentemente comer convosco essa Páscoa. Y en esa ocasión tenemos un ejemplo también, el orden que el Señor Ordem para que celebremos o memorial. era en un lugar determinado, en un momento determinado, a una hora determinada. Havia um lugar determinado, uma ocasião determinada e um horário determinado. Que es muy diferente cuando nos juntamos, podemos juntarnos nosotros a comer una comida cualquiera. Algo que é muito distinto de quando nós nos reunimos, por exemplo, para uma confraternização. Entonces aquí el aspecto que también creo que vemos es ese orden, pero un orden de Dios. Tenemos que tener esto bien presente. Em suma, eu gostaria de ver aqui uma ordem de Deus, frisando bem esse ponto, En un acuerdo, en un ambiente de santidad, en un ambiente de unidad, como se menciona. onde nos reunimos em consonância, um ambiente de unidade, um ambiente de conformidade mútua. E essa ordem divina ela se dá principalmente pelo fato de que essa ceia é do Senhor. Então é o Senhor que tem ali os seus direitos, é Ele que determina as coisas ou que deveria determinar as coisas. E quando nós já nos lembramos que várias vezes o apóstolo fala aqui em reunir-se ou ajuntar-se, chama a atenção essa expressão no versículo 18. Porque antes de tudo ouça que quando vos ajuntais na igreja. Infelizmente a nossa tradução não está tão clara aqui, tanto uma como outra diz na igreja. O original diz em igreja, ou como o irmão disse no espanhol, como igreja, num caráter de igreja. Então não é um ajuntamento qualquer. Como já foi dito, um ajuntamento, por exemplo, em casa para conversarmos até mesmo sobre a palavra de Deus, não é uma reunião em igreja. Para isso é necessário mais.
Quando compararmos isso com a base da reunião em Mateus 18, versículo 20, vemos um pouco melhor talvez. Ali o Senhor mesmo disse, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos ao meu nome, aí estou eu no meio deles. Ou seja, existe um pré-requisito para que o Senhor possa estar presente, para Ele possa estar no centro. Presente Ele está em outras ocasiões também. Os coríntios aqui e nós também tomamos a iniciativa de nos reunir. É a nossa parte, a nossa responsabilidade. Mas se essa responsabilidade nossa de nos reunirmos não tem por outro lado que somos reunidos, ou que fomos reunidos pelo próprio Senhor, já falta alguma coisa para que Ele possa estar no meio. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos ao meu nome, requer um agente de fora que nos reúne. Não somos nós por iniciativa própria ao redor de nossos pensamentos. E é justamente isso que acontecia aqui. Eles falavam que estavam reunidos em igreja, em caráter de igreja. E isso requer que é o Senhor o único que reúne, é Ele que tem todos os direitos, é Ele que comanda. Mas será que era o caso aqui? Diz ali que entre vós há dissensões. E no próximo versículo 19 diz heresias ou partidos. Heresias para nós hoje soam sempre de doutrina falsa, mas essa expressão aqui no versículo 19 não quer dizer necessariamente isso. Uma dissensão ou divisão no versículo 8 é simplesmente uma rachadura finíssima, como aquelas rachaduras finas que às vezes aparecem na parede. Não interfere ainda na estabilidade do edifício, mas está ali. Pode aumentar e se tornar um problema enorme. Mas o que significa uma rachadura dessas? Um partido desses, como está no versículo 19, já é um pouco mais longe. Primeiro a rachadura fina, depois já se forma um partido visível, mas ainda não uma separação aberta. O partido, ele separa as pessoas entre si. Ainda estão ligados ao Senhor. Uma seita vai ainda um passo além. Ela separa as pessoas do Senhor. E uma dissensão dessa, uma divisão dessa, esse pensamento que está por detrás, a índole, a maneira de pensar que está por detrás, isso é substituir a pessoa de Cristo por alguma outra coisa. Pode ser por minha própria pessoa, eu querendo ser o que manda ali, então já não é mais uma reunião em igreja. Ou também pode ser que eu estou substituindo a pessoa de Cristo por uma doutrina, e essa doutrina pode ser bíblica. Eu posso tirar uma doutrina da Bíblia e dizer que nós estamos reunidos com base nessa doutrina. Soa muito bem. Mas já não é mais Cristo que comanda, mas sim aquela doutrina. E a doutrina é sempre sujeito a Cristo. É Ele que tem que estar no centro. Então, não estava mais compatível isso. Eles dizendo, estamos reunidos em igreja, como igreja, no caráter de igreja, e ao mesmo tempo manifestando já próprios pensamentos, ou substituindo de alguma forma a autoridade de Cristo. E se for assim, no versículo 20 ele diz, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Eu mesmo já falei em outras ocasiões que em muitos lugares na cristandade, de uma ou de outra forma, ainda se entende o que é a ceia do Senhor, o memorial. Mas eu creio que devemos corrigir isso um pouco, e eu também. Porque baseado nessa passagem, se alguma outra coisa substitui a pessoa de Cristo, a ceia ali não é a ceia do Senhor. Então, se eu estou reunido em algum grupo que toma até mesmo uma doutrina bíblica como a sua base de reunião, ali é impossível termos a ceia do Senhor. Até eu posso me recordar do Senhor, mas não da forma como Ele eu quero. É uma ceia minha. A ceia do Senhor requer que Ele tenha a autoridade suprema e única.